Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 10, como temos aprendido a respeito da palavra de Deus. Acredito que tiramos todas as nossas dúvidas que tínhamos a respeito do batismo em águas, ou batismo nas águas. Nossa aula realmente foi uma bênção, aprendemos bastante. Deus tem nos abençoado com um trimestre tão maravilhoso. São doutrinas que precisam ser ensinadas de tempo a tempo. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia do Senhor. Também vamos tirar todas as nossas dúvidas. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem não pode participar? Como que ela é aplicada? É um sacramento ou é uma ordenança? A ceia tem algum poder, uma graça salvífica de quem participa? Qualquer pessoa pode participar? Fica comigo até o final desta aula e junto vamos aprender bastante. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um privilégio para mim, para você, sermos chamados para o ministério do ensino, um ministério tão maravilhoso, que edifica a nossa vida e também edifica a nossa igreja. E hoje na lição de número 10 nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E o texto que foi tomado por base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34, uma das passagens mais lidas em nossas igrejas. Afinal de contas, todos os cultos de Santa Ceia é lido este texto tão maravilhoso em que Paulo expressa e tira todas as dúvidas das igrejas a respeito da Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo, nós aprendemos, deixou duas ordenanças. A primeira ordenança nós falamos na aula de número 9, que é o batismo em águas. Hoje nós vamos falar sobre a segunda ordenança deixada por Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor. O batismo em águas, ele significa sepultamento do velho homem e ressurreição com Cristo para uma nova vida. Então, é um ritual que fazemos de quando em quando. Também é uma simbologia, porque retrata a morte expiatória de Jesus e a sua ressurreição. E que também é uma confissão pública. Se você não assistiu minha aula de número 9, assista para que você entenda um pouquinho mais a respeito da primeira ordenança que foi falado aqui no nosso trimestre. O batismo nas águas, ele nos introduz no corpo de Cristo, o qual é a igreja, pois somente os pecadores arrependidos e que nasceram de novo fazem parte do corpo de Cristo. E a segunda ordenança dada por Jesus é a Santa Ceia do Senhor, a mais importante celebração para os cristãos, o culto mais importante para nós. E hoje aprenderemos o significado da Ceia do Senhor, a diferença entre ela e a Páscoa judaica. Quem pode participar da Ceia do Senhor? Qualquer pessoa pode participar da ceia. Entenderemos que assim como o batismo em águas, a ceia também não tem nenhum poder mágico que possa conferir benefício espiritual, independentemente da condição espiritual que a pessoa se encontra. Ela não é um sacramento, e sim uma ordenança, e muito menos uma vacina contra o comportamento pecaminoso das pessoas. Ao contrário, uma pessoa que toma a ceia com a vida de qualquer maneira, sem discernir o corpo de Cristo, com certeza sofrerá a disciplina de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo nos alertou. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Será que não acontece na atualidade em nossas igrejas locais? Grupos na igreja, pessoas divididas em grupos sociais nas igrejas. Será que hoje não acontece também? A ceia do Senhor celebra a nossa comunhão com Cristo ressuscitado,
com Cristo vivo. É um símbolo que se tornou um rito ordenado por Jesus. Fazemos em memória dele até que ele venha novamente. E desde aquela primeira ceia, estamos até hoje, na atualidade, obedecendo a ordenança de Jesus. A ceia do Senhor faz parte da identidade da Igreja de Jesus Cristo. A ceia do Senhor traz uma perspectiva passada, olhamos para trás e contemplamos Cristo entregando-se na cruz em nosso lugar. Também traz uma perspectiva presente, pois contemplamos a graça de Deus que nos alcançou. E também uma perspectiva futura, pois mantemos o nosso olhar na esperança bendita da volta de Jesus. Diante de tantos benefícios, a ceia deve ser celebrada com reverência, com júbilo ou alegria e com expectativa da vinda de Jesus. Aprenderemos aqui nesta aula o que é a transubstanciação, a consubstanciação, a anamnesis, que é um termo grego. E você sabe o que significam todas essas três coisas? Aprenderemos nesta aula, então. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Assim como muitas doutrinas bíblicas tiveram desvios ao longo dos anos, não foi diferente também com a ceia do Senhor. Muitas heresias e distorção foram feitas nessa celebração de grande importância para a igreja. Quando lemos as Escrituras Sagradas, observamos que a igreja primitiva obedeceu à ordenança de Jesus quanto à ceia e quanto ao batismo em águas. Porém, com o passar do tempo, os teólogos foram tendo a sua própria interpretação acerca do batismo e também da ceia. Veremos agora, no primeiro ponto, na tradição romana. Qual é a natureza da ceia do Senhor na tradição romana? Sabemos que somente depois da Reforma Protestante que o romanismo foi perdendo força. Porém, o grande mal já estava instalado e as heresias prosseguiram. E, infelizmente, até na atualidade. O romanismo compreende, na forma literal, as palavras ditas por Jesus, na noite em que ele foi traído acerca dos elementos da ceia. Jesus usou de elementos que eram comuns para os judeus e também elementos universais. Entre aspas, isso é o meu corpo. Jesus usou o pão. Isso é o meu sangue. Jesus usou o vinho, mas apresentou o cálice da nova aliança. Jesus estava usando elementos que iriam simbolizar seu corpo físico, sua carne e seu sangue. Foi a última Páscoa de Jesus. E nesta última celebração de Páscoa judaica, ele instituiu a celebração para a igreja dele, que ele mesmo fundou aqui na terra. Segundo esse entendimento, durante o cerimonial romano, os elementos da ceia se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Isto é conhecido como transubstanciação. Essa doutrina, ela foi adotada no Quarto Concílio Laterano, em 1215, e reafirmada no Concílio de Trento, em 1551. Depois que o sacerdote abençoa os elementos, e consagram, ocorre uma mudança metafísica, de modo que o pão é transformado no corpo de Cristo e o vinho transformado no sangue de Cristo. Metafísica
porque os elementos mantêm o seu sabor e as suas características intactos. Mas a essência interior, a substância metafísica foi transformada. Quer dizer, tem aparência de pão, tem gosto de pão, porém a substância do pão foi transformada à substância do corpo de Cristo. Mesmo que as aparências que veem nossos sentidos digam que é pão, após consagrado não é mais. Cristo está presente, real, verdadeira e substancialmente presente sob as aparências remanescentes do pão e do vinho. E deixaram de dar vinho aos fiéis a partir do século XIII, sob a alegação que Cristo é indivisível, assim no pão Cristo está completo, tanto seu corpo quanto seu sangue. Mas, na verdade, por trás disso, o que eles tinham era medo de profanar o sangue de Cristo se fosse derramado ao ser colocado no cálice. E assim, somente o sacerdote pode participar do vinho, que é o sangue de Cristo. É a presença real de Cristo, segundo o catolicismo. Porém, alguns protestantes, para evitar essa doutrina romanista, adotaram a doutrina, entre aspas, da ausência total de Jesus na ceia, que também é um equívoco e ele deve ser evitado. Os extremos devem ser evitados. Quando Jesus celebrou a primeira ceia, ele estava presente e, portanto, o pão não transformou-se em seu corpo. Entender as palavras literalmente, não como metáforas, cria sérios problemas na exegética. Por exemplo, quando Jesus disse que ele era a porta, e aí? Jesus era a porta? Ele se transformou em uma porta? Jesus não estava falando de uma porta literal. E encontramos diversos outros passagens que podem ser exploradas. Jesus ele disse que ele era a videira, que ele era o caminho. Então, qual sacerdote tem o poder de, em uma simples oração, poder transformar um simples pão, um vinho, no corpo e no sangue de Cristo? Ninguém. No ponto 2, como é a ceia, a natureza da ceia na tradição protestante? Lutero rompeu com a Igreja Católica, juntamente com a doutrina da transubstanciação. Ele rejeitou algumas heresias acerca da ceia do Senhor, mas não rejeitou totalmente a ideia de que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo estivessem presentes no momento da ceia. Ele reconheceu que nenhum ser humano no mundo tem o poder sacerdotal, como eu disse agora há pouco, de transformar pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. Ele ensinava que o corpo de Cristo e o sangue estão, entre aspas, com, dentro de e abaixo de. Os elementos do pão e do vinho, que foi chamado de consubstanciação. Percebemos que Lutero não conseguiu desvencilhar-se totalmente do catolicismo romano. No ponto 3, a posição pentecostal. Como que os pentecostais veem a ceia? Entendemos como pentecostais que somos, que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. São símbolos. Contudo, Jesus está presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão a alguém. A ceia não perdoa pecados, e sim podem participar dela aqueles que
se arrependeram dos seus pecados, confessou os seus pecados e os deixaram. É um memorial do que Jesus Cristo fez por nós e em nosso lugar. Aí a pergunta é: quem pode participar da ceia? Há 3 posicionamentos em relação a isso. Primeiro, letra A, comunhão fechada. O que quer dizer essa comunhão fechada? Ela defende que a ceia deve ser somente para membros batizados e que estejam em dias com suas obrigações em sua igreja local. Significando que descrentes, crentes não batizados e os que não estejam cumprindo processo disciplinar. Letra B, a comunhão aberta. O que quer dizer isso? Comunhão aberta. Ela defende que todos os cristãos autênticos, verdadeiros, quer sejam batizados, quer não, quer sejam membros de outra igreja ou outra denominação, que estejam em dia com suas obrigações locais ou não, podem todos participar da ceia. E letra C, comunhão próxima. Essa comunhão próxima, ela afirma que a ceia, ela deve ser ministrada a quem for batizado, está em dia com suas obrigações na sua respectiva igreja. Contudo, a ceia não apenas a igreja que a ministra. Membros de outras igrejas podem participar, mesmo não sendo membros da igreja que ministra a ceia. Entretanto, exige que o que participa da ceia seja batizado. Então, essa comunhão próxima, ela tem um pouco das 2 primeiras citadas aqui, comunhão aberta e comunhão fechada. Seguindo a ordenança de Jesus, a ordem é a seguinte: Jesus mandou, em primeiro lugar, pregar o evangelho. Em segundo lugar, discipular. Em terceiro lugar, batizar os convertidos. Então a Bíblia diz: aqueles que creem serão batizados, como está registrado em Marcos 16. E no livro de Atos, os crentes eram primeiro batizados, depois disso participavam da ceia do Senhor. Até porque o convertido, ele precisa discernir o corpo de Cristo, e sem entendimento isso não acontecerá. A ordem deve ser exatamente como a Bíblia anuncia. Em primeiro lugar, a conversão. Essas pessoas precisam ser discipuladas, batizadas e depois poderiam participar da ceia do Senhor. A ceia, ela não confere graça a quem dela participa e, portanto, deve ser celebrada por quem já está em comunhão com Cristo e com a igreja. Se participarmos dela, como diz as Escrituras, é uma bênção em nossas vidas. Caso contrário, seremos disciplinados pelo Senhor Jesus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o propósito da ceia do Senhor. Lembrando que eu vou deixar um link aqui na descrição desta aula, para você que queira adquirir este comentário, exatamente como eu leciono aqui em PDF. E vou deixar um banner aqui, como você faz. Então você vai clicar aqui no link do meu WhatsApp. Também tem um link das minhas redes sociais, do meu Instagram, se você quiser me seguir por lá também. E agora, como uma novidade, este PDF, ele estará também no Hotmart. Então eu vou deixar aqui um link do Hotmart, se você quiser adquirir ali pela essa plataforma de venda que é a Hotmart, né? Fica mais fácil, você não precisa falar comigo e você compra a hora que der para você, né? Então, assim, pelo WhatsApp, domingo eu não estou disponível. Às vezes, a hora que você tem para estudar e que quer adquirir esse comentário, eu não estou disponível. Mas agora, a partir dessa aula, já estará disponível também na plataforma da Hotmart. Você pode adquirir lá o PDF dessa aula, exatamente como eu
falo aqui também. Então nós vamos falar qual é o propósito da ceia, por que nós temos que participar, por que Jesus deixou essa ordenança. A ceia é um símbolo visível que expressa uma realidade espiritual também visível. É a celebração da nossa comunhão com Cristo vivo, portanto, não deve ser um rito opcional que você decide se participa ou não. É dever, é ordenança de Jesus, então todo cristão precisa participar da ceia. O crente não se autodisciplina, julgando ele mesmo se está apto ou não, e volta a participar quando quer. Não é assim. A ceia do Senhor é algo tão sério que pode levar à morte espiritual. No primeiro ponto, celebrar a expiação de Cristo. Isso fala de um olhar para o passado. A igreja se reúne com um só corpo à mesa do Senhor, relembrando de Cristo, relembrando da sua morte, do que ele fez por nós. Não relembramos um herói morto, mas um Cristo ressuscitado. Às vezes não queremos relembrar os detalhes da morte de um familiar, mas é exatamente isso que Jesus quer que façamos, relembrarmos os detalhes da sua morte. A morte de Jesus é o cerne da mensagem do Evangelho, pois o que salva o pecador é o fato de Jesus ter morrido em nosso lugar. Entretanto, devemos lembrar um motivo de Jesus ter morrido. Cristo morreu por nossos pecados, foi o nosso substituto. Devemos lembrar como ele morreu voluntariamente, simplesmente por nos amar, levando sobre si nossos pecados. Esse, entre aspas, em memória, não é simplesmente uma lembrança dos fatos históricos, é uma participação da realidade passada. Celebramos a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. E essa vitória também é a nossa vitória. Então, em memória, em lembrança, que no grego é anamnesis. Ana quer dizer trazer de novo. Mnesis é memória. Então, trazer de novo à nossa memória o que Jesus fez por nós. Para nós, pode significar apenas pensar em algo que ocorreu lá no passado. Porém, no Novo Testamento significa, entre aspas, transportar uma ação enterrada no passado de tal maneira que não percam a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o presente. Não é somente lembrar, é trazer para o presente o que Jesus fez por nós. No ponto 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. Isso aqui fala de um olhar para o futuro. A ceia também proclama a segunda vinda do Senhor. Quando um cristão ele perde a visão escatológica da vinda do Senhor, ele se conforma com o mundo e a igreja se seculariza. Vivemos somente hoje, sem nos preocuparmos com o nosso futuro. Devemos ansiar pela volta de Jesus, e a ceia faz isso em nossas vidas. Devemos nos lembrar que somos peregrinos na terra, que estamos de passagem e, portanto, não podemos nos apegar com as coisas daqui. Observamos a ceia do Senhor até que Ele venha. A volta de Jesus é a nossa esperança. De nada adiantaria se Jesus tivesse morrido, ressuscitado e nada mais acontecesse. Ele prometeu buscar-nos. O veremos e cearemos com Ele no céu. Esse ritual ou ordenança durará somente
até que Jesus volte. Foi o que ele nos prometeu. No ponto 3, também para celebrar a comunhão cristã. A falta de comunhão na igreja de Corinto foi um dos motivos que levou a escrever a carta. A ceia, ela deve ser uma demonstração de união na igreja, e não era o que acontecia ali. E pode ser o mesmo que acontece em nossas igrejas locais. Ali congregava pobres e ricos, como em todos os lugares. Porém, a diferença econômica se destacava mais quando se reuniam para a comunhão. Os ricos tinham mais e, portanto, comiam mais. Eles podiam chegar mais cedo nas reuniões, enquanto os pobres, por trabalharem, chegavam mais tarde. Os ricos já haviam comido quase tudo e estavam até mesmo embriagados. O problema começou a acontecer com o costume de celebrar a ceia do Senhor com a ceia da igreja. Reuniam-se fisicamente, mas estavam espiritualmente divididos. Não entenderam que a ceia, que é realmente a ceia do Senhor. E por isso Paulo os advertiu que comessem em casa. A ceia também, ela tem o propósito de olharmos ao redor. União com Cristo e união com a igreja. Não podemos perder o propósito da ceia, assim como nossos irmãos em Corinto perderam. Não podemos transformar nosso culto de ceia em um culto de demonstração de riqueza, de ostentação, de luxo. E com esse comportamento, entristecemos os irmãos menos afortunados. Devemos enxergar o outro e não sejamos um egoísta espiritual. Não pode haver questões que nos dividam na igreja, pois na ceia do Senhor o clima fraterno e de comunhão não existirá, se isso acontecer. Se existem litígios e intrigas em nosso meio, a celebração da ceia do Senhor, ela perde todo o sentido. Deve haver reconciliação entre os crentes. Não deve haver divisão entre os crentes. Infelizmente, muitos grupos se formam entre nós. E no culto da ceia, ou no culto de ceia, as pessoas agem normalmente, como se nada acontecesse em nosso meio. A ceia do Senhor é uma refeição familiar. E o Senhor da família, ele deseja que seus filhos amem reciprocamente e cuidem uns dos outros. Será que não estamos falhando nesse quesito comunhão? Cuidado uns com os outros? Como amar a Deus que não vemos e não amar os irmãos que vemos? Como nos aproximar de Deus se nos mantemos longe dos irmãos? No último tópico, nós vamos falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Como ela é celebrada. Primeiro ponto. O que é participar, entre aspas, indignamente? Hoje nós vamos ter até aula de português aqui, né, gente? Sou muito boa em gramática, nem em português, não. Mas como vamos lecionar, a gente tem que ficar um pouquinho inteirado a respeito de adjetivos e advérbios para a gente entender realmente o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo não estava dizendo que precisamos participar dignamente, pois nenhum de nós temos dignidade suficiente para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. O que Paulo quis dizer, ou quer nos dizer, é que devemos participar da celebração de maneira digna. É um olhar para dentro de nós.
Nós não somos detetives espirituais. Não ficamos olhando ao nosso redor e comentando: fulano vai participar da ceia, Beltrano vai participar, Cicrano vai participar, fulano. Nós não somos detetives espirituais. O que Paulo está dizendo é um olhar para nós. É olhar dentro de nós. É fazermos um autoexame, discernir nossos pecados e confessá-los ao Senhor. A palavra grega anaxios é indigno e é um adjetivo. E não foi isso que Paulo usou, e sim a palavra indignamente, o qual é um advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Os advérbios indicam um modo ou maneira, enquanto os adjetivos indicam estado ou qualidade. Então, ninguém é digno. É a graça de Deus que nos dá dignidade de participarmos da ceia. Então, esse indignamente é um momento. Você pode estar hoje, mas amanhã você pode não estar. A salvação é pela graça, não por mérito ou por sermos dignos dela. Assim, a ceia do Senhor, não somos dignos de tal celebração. Mas Jesus nos dá dignidade para participarmos dela. Somente podemos participar dela pela manifestação da graça de Deus. A graça é que nos dá dignidade. E esta graça que nos dá dignidade não nos permite ter comportamento indigno na celebração. Paulo estava falando sobre a maneira irreverente em que eles participavam da ceia do Senhor. Uns se embriagavam, outros comiam demais e, além de tudo, não esperavam uns pelos outros. Paulo corrigiu os erros da celebração. A forma correta da celebração é todos participarem juntos da ceia do Senhor. No ponto 2, uma celebração reverente. Você não pode deixar de participar da ceia por motivos banais, mas também não pode participar de qualquer maneira. Tomar a ceia com pecados não confessados, nos tornamos réus do corpo e do sangue de Cristo, pois foi o nosso pecado que levou à morte e ser crucificado. Não examinar a vida dos outros, e sim a minha vida. Se não discernirmos nossos pecados, Deus nos julgará e seremos disciplinados por Ele. Literalmente, você está comendo e bebendo disciplina de Deus. Ele nos disciplina por ser nosso Pai e por nos amar. Jesus tomou o pão e, dando graças, o partiu. Isto é chamado de Eucaristia. Este dar graças é Eucharistel, que quer dizer graça. Jesus disse que seu corpo foi partido por nós, isto é, em nosso lugar. Ele morreu por nós. Aí ele completa: fazei isto. Quando ele diz fazei isto, isto é, continuadamente, em memória de mim. Jesus falou em memória de mim e não em memória da sua morte. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que devemos nos lembrar dele em todos os aspectos. Da forma como ele veio ao mundo, como aqui viveu. Lembrar dele, do seu ministério, dos seus milagres, dos seus ensinos, da sua morte, da sua ressurreição e da promessa da sua volta. E deveria ser feito no primeiro dia da semana,
pois foi exatamente o dia em que ele ressuscitou. A Páscoa judaica era uma celebração em que os judeus lembravam a saída do Egito, da escravidão. E anualmente um cordeiro morreria para que lembrassem do que Deus fizera por eles, e seria um ritual perpétuo. Foi uma aliança realizada com sangue de animais. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Somente por intermédio da morte expiatória de Jesus, fomos libertos da escravidão do pecado. E a ceia do Senhor é um memorial do que ele fez por nós. Não podemos confundir Páscoa judaica com a ceia do Senhor. Não é a mesma celebração. Que somos salvos somente por intermédio do sacrifício de Jesus, o sangue da nova aliança. Uma pessoa somente é indigna quando ela insiste em seus pecados, em pecar contra os seus irmãos e contra Cristo. O juízo de Deus sobre aquele que come e bebe indignamente pode tomar a forma de fraquezas, de enfermidades ou até a própria morte. A enfermidade espiritual pode se tornar uma enfermidade física e até na morte. Não podemos abusar da graça do Senhor nessa mesa espiritual. Não incorra nesse risco. Devemos confessar nossas culpas antes que seja tarde demais. No ponto 3, celebração festiva. Não é momento de tristeza, e sim de alegria. Se somos corrigidos por Deus, não podemos pensar que seja uma punição. Deus não nos quer fora dessa mesa, e sim nela. Ele é o anfitrião e deseja que todos estejamos sentados nesta mesa com dignidade. Celebramos a morte e a ressurreição de Jesus e não estamos em um funeral. É um momento de gratidão. E a melhor maneira de sermos gratos a Jesus é participarmos com dignidade do corpo e do sangue de Jesus. Deve ser reverente nosso comportamento. Para o cristão que participa com reverência, com devido discernimento, é realmente uma bênção. Mas para aqueles que ousam ser negligentes, experimentarão a disciplina de Deus. Não participe da ceia se você realmente ainda não é convertido. Se seu coração não está em ordem, está cheio de mágoas, ódio, raiz de amargura, desejo de vingança, divisão com o irmão, inveja, reconsidere, busque o perdão de Deus e aí sim participe da ceia do Senhor. É um dia de ação de graças, de gratidão por tudo que Jesus fez por nós. É um dia de esperança, pois sabemos que Jesus breve voltará e nos levará para junto dele. Mesmo diante das adversidades, façamos como Jesus, que sabia que uma cruz o aguardava. Mesmo assim, ele deu graças no pão e no vinho e ainda cantou um hino. Não deixe que nada te separe desse amor e desse momento celebrativo da nossa igreja. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. E se você ainda não curtiu as minhas aulas, eu te peço que curta. Isso faz com que o meu canal cresça e as minhas aulas cheguem ao alcance de outras pessoas. Compartilhe em suas redes sociais. Comente aqui, o comentário é excelente para as minhas aulas também. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, conte até 10 e depois ative o sininho e você estará recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero mandar um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pelas orações. E eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que me pediram em particular. A irmã Sandra Sena, em Buris,
de Abrantes, em Camaçari, Bahia. Um abraço, querida. A irmã Sheila, em Tabuão da Serra. Tina Dantas, em Amarante, Mundo Novo, no Maranhão. Também para o pastor Ribeiro, toda a sua família, sua esposa Cristina e também seu filho Samuel, em São Paulo, na ADCD. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.